Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Douglas Lorinaldo. Sou licenciado em Física, pela Universidade Federal da Grande Dourados. E hoje aqui estou oferecendo uma pequena explicação, sobre força-peso. Algo bastante interessante que a gente estuda constantemente, na física, diante de diversas situações em que a gente necessita manipular força-peso, em situações problemas. Ok? Então vamos ir para a próxima página aqui, para que a gente possa fazer algumas considerações. Bom, força-peso, ou simplesmente peso. Vou colocar aqui uma reflexãozinha para nós. Então, peso. Vamos falar sobre o peso. Importante falarmos que peso, como eu registrei aqui, é diferente de massa. Ok? Massa é uma coisa, peso, consequentemente, é outra. Primeiro, quando nós falamos em massa, nós falamos na concentração molecular. Então, por exemplo, nós temos aqui um corpo qualquer, corpo esse, como nós bem sabemos, composto por prótons, elétrons, enfim, e todas as suas outras partículas subatômicas. Então, os corpos são compostos por prótons, por elétrons, enfim. Todos esses constituintes, eles fazem parte do que nós chamamos de massa. A concentração deles vai ser o que nós chamamos de massa, que nada mais é massa, nada mais é do que a concentração molecular. Então, é a concentração de todos os constituintes do corpo. Perfeito. Quando nós falamos em peso, aí a história é diferente. Porque quando nós falamos em peso, nós temos que levar em consideração mais um outro fator importante, que se chama-se gravidade. Portanto, quando nós formos falar em peso, uma coisa que tem que ficar clara na nossa mente é que falou em peso, vou colocar uma setinha aqui, falou em peso, fala em gravidade. Ação da gravidade. Ok? Falou em peso, fala em gravidade. E se fala em gravidade, a gente fala da ação de um campo gravitacional. Ação de um campo. Ok? Registrar aqui. Campo gravitacional. Ok? Então, é importante destacarmos inicialmente essas questões aqui. Falou em peso, fala em gravidade, fala ação de um campo gravitacional. Campo gravitacional este que é um vetor. Quando nós falamos em vetor, falamos em termos de módulo, direção e sentido.
Então, se a gente fala, inventou esses três atributos que nós chamamos, eles são inerentes. Isso é um outro fator que difere da massa. A massa não é uma grandeza vetorial justamente pelo fato de que nela você não depende de módulo, de direção e sentido. Não. Não. Isso não é um fator preponderante para entender o conceito. Não. Mas quando nós falamos em peso, aí sim. Porque peso é uma grandeza vetorial. É um vetor. Tudo bem? Então vamos lá. Então, já outro fator que difere essas duas questões aí. Tudo bem? Agora vamos partir para um exemplo. Um exemplo para que a gente possa entender melhor. Bom, se nós falamos em gravidade, a gente fala de um fator, de uma constante entre aspas, por quê? Porque o valor da gravidade, por exemplo, aqui na Terra não é um valor constante. A depender da região em que você esteja, o valor da gravidade pode variar. Mas, em termos de cálculo, normalmente nós estipulamos um valor padrão, né? 9,8 ou até mesmo 10 para facilitar os cálculos. Então, vamos, já que nós estamos falando em gravidade, força-peso está inteiramente ligada a isto, então vamos colocar um valor da gravidade da Terra. Gravidade da Terra. Vou colocar aqui. Vamos considerar a gravidade da Terra sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, feito. Outra questão importante. Vou apresentar para vocês em que consiste a força-peso ou peso. O peso, para quem não sabe, nada mais é do que peso, será a massa, ou seja, a concentração molecular, vezes a gravidade do ambiente. Vamos considerar para esse primeiro exemplo aqui, vou colocar aqui, ó, exemplo. Vamos considerar para esse primeiro exemplo o seguinte. O camarada que tem uma massa de 80 quilogramas, perfeito? Vamos considerar a gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Queremos saber o peso desse camarada. Tudo bem? Vamos calcular. Como é que seria? 80, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade da Terra. Fazendo esse produto aqui, essa multiplicação, temos 800 newtons. Então, 800 newtons é o peso da pessoa submetido à gravidade da Terra. Agora, por exemplo, vou fazer outro exemplinho aqui. Vamos considerar agora a gravidade da Lua, que é igual a 1/6 da gravidade da Terra. Então, vamos lá. Peso vai ser a massa, vamos considerar a mesma massa, 80 vezes 1/6. 1/6 da gravidade da Terra. Ok? Tá, então é 1/6 de 10, né? Então é 10 dividido para 6, né? Bom, fazendo essas continhas aí, teríamos, vamos lá,
teremos 800 dividido para 6. Então, isso aqui seria igual a quanto? Vou fazer essa continha aqui. Por 1, que vai dar 6, resta 2. 2 não dá, abaixo um 0. Vamos multiplicar por 3, que aqui vai dar 18. Desce 2, baixa um 0, 3, 2, enfim, 3, enfim. O 3 ele vai se repetir aqui, mano. Então, ó, o peso seria, vamos lá, 133 newtons, aproximadamente. Então, veja a diferença, né? Veja a diferença. O camarada com uma massa de 80 quilos, aqui na Terra teria um peso de 800 newtons. Já lá na Lua, vê só a diferença. 133 newtons. Então, a diferença é, de fato, muito grande, né? Por isso que, claro, muito grande, mas não é zero. Inclusive, às vezes, as pessoas dizem, não, a gravidade na Lua é zero. Bom, não é zero. É um valor próximo, mas não é. É um sexto da gravidade da Terra. Então, é 0, alguma coisa, né? A gravidade lá. Ok? Então, aqui ó, temos um exemplo simples, né? De uma situação em que a gente precisa entender direitinho, tá? Agora, o interessante é que nós não iremos entrar em detalhe agora, ou até podemos entrar em detalhe, que é trabalhar, ok? Que é trabalhar com o peso em termos de componentes, que isso que é o importante dentro das situações que trabalhamos dentro da física. Por exemplo, o exemplo mais clássico que nós trabalhamos é a questão do plano inclinado. Vamos lá. Vamos considerar esse plano inclinado aqui. Vamos considerar um corpo qualquer aqui nesse plano. Ângulo θ. Coisa importante que quando a gente trabalha com plano inclinado é justamente entender as componentes, né? Na próxima aula a gente vai discutir força normal. Eu vou indicá-la aqui, mas na próxima aula a gente vai detalhar melhor o que é a força normal. Tá? Com alguns exemplos, para deixar isso aqui justamente bem claro. Ok? Mas a componente, ó, interessante, a componente peso, ela está posicionada verticalmente para baixo, justamente por conta da ação da força da gravidade. Perfeito? Mas quando nós pensamos na força peso em termos de componente, eu vou representar aqui para vocês da seguinte maneira. Quando nós falamos de força peso em termos de componente, a gente decompõe a força peso em P de Y e P de X. Ok? Então, essa componente peso, em termos práticos, a gente decompõe ela em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Ok?
Em termos de cálculo, aqui é uma geometria do triângulo retângulo, né? Sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo θ. Por exemplo, em termos da componente peso, em P de x, seria P de x igual no caso aqui, né, cateto oposto é seno, então seria seno de θ. Em relação à componente P de y, seria, portanto, P cosseno θ. Bom, esse detalhe que eu acabo de apresentar aqui para vocês, isso aí sim é o importante em termos de cálculos. Que normalmente os probleminhas pedem para que a gente trabalhe em termos disto, para que a gente consiga resolver o que se pede lá nos problemas. Tá? Então, aproveitando, já que nós falamos de força-peso, nós falamos da decomposição do peso em componentes. Componente de x, componente de y. É isso aí. Tudo bem? Agora sim, obrigado pela atenção e até a próxima.